Olá, tudo bem com você? Aqui é a professora Ana Cláudia Machado Silva da Academia de Radiologia. E no vídeo de hoje eu quero te falar de algo nada agradável. Vou falar das radiações ionizantes que matam. Porém, eu quero trazer um alerta nesse vídeo, por isso até eu escolhi esse cenário de uma cidade durante a noite em que a gente tem algumas sensações do desconhecido. Então você vem comigo nessa viagem, não é bem um passeio, então você vem comigo por esse percurso e aí a gente vai aprender em que condições isso acontece. E eu quero aqui fazer um alerta. Eu recebo muitas perguntas aqui nesse canal em relação a pessoas que realizam um exame, 2 exames, um raio-x, uma tomografia e já ficam bastante assustadas em relação a isso. Aqui nesse vídeo eu quero trazer justamente condições extremas, doses elevadíssimas que não vão ser atingidas com um exame de raio-x, com 2 exames de raio-x, com tomografias, porque esses exames eles trazem benefício para o paciente, que é justamente o seu diagnóstico. E nesse vídeo a gente não vai falar justamente de doses relacionadas a diagnóstico, quando as condições saem do controle. Então é muito importante que você entenda isso. E você que é profissional das técnicas radiológicas, você que é estudante da radiologia, é muito importante que você conheça essas condições, até para que quando um paciente te aborde, você saiba responder em relação a isso. A pessoa pode perguntar, mas essas radiações não matam? Existe o mito de que as radiações ionizantes só causam mal e na verdade as pessoas se beneficiam muito em relação ao uso dessas radiações. Milhares de diagnósticos são realizados, milhares de tratamentos utilizando as radiações ionizantes são utilizados. O que é mais importante é treinamento, é conhecimento. E é isso que esse canal está fazendo aqui agora para você. Então, se você não está inscrito ainda nesse canal, já aproveita e se inscreve, porque toda semana a gente tem um conteúdo novo desse mundo das radiações. Então, vamos lá olhar esse assunto que não é nada de gesto. Bom, então aí olhando, passeando por esse obscuro dessa cidade, em que condições isso acontece? Quando as radiações ionizantes matam. Então, quando a gente tem perda da disposição de materiais radioativos, fontes radioativas deixadas em qualquer lugar, não guardadas de forma adequada. Lembrando que eu vou mostrar aqui algumas coisas do passado, porque hoje a gente já tem uma legislação, uma regulamentação muito mais rígida em relação a isso, e a gente tem muito mais conhecimento divulgado. E aí o que a gente deve olhar é onde estão esses riscos, quando esses materiais radioativos, eles são guardados, como eu falei, em locais não adequados. Hoje já existe uma norma de segurança física dessas radiações, uma norma da Comissão Nacional de Energia Nuclear, que é a 2.6, em que a gente deve assegurar um local protegido, adequado para essas fontes radioativas, exatamente para evitar acidentes. Então a gente vai dar uma olhada aí em alguns deles. Então quando algumas regras de segurança básica elas são ignoradas, muitas vezes isso gera os acidentes. E aí, dependendo da atividade da fonte, exatamente o tempo de exposição em relação a essa fonte, isso realmente pode causar a morte de uma pessoa. Outro ponto importante: treinamento. Equipe deve ser treinada. As pessoas devem estudar e muito sobre as radiações. Se elas se propõem a trabalhar com as radiações, o estudo deve fazer parte da vida dela inteira, porque é trabalho com responsabilidade. E aí agora eu quero te mostrar um quadro, então vem comigo aí, vem entender, vem ver o que esse quadro traz pra gente. E aí eu já quero apontar que mesmo um livro internacional, um livro muito bem escrito, ele tem erro, ele traz um errinho aí, e eu quero te mostrar, mas é lógico, não é porque, e aí eu já aproveito, porque não é porque esse livro trouxe um erro, ele deixa de ser um livro bom. Ele é um livro excelente, o autor é muito bom, mas ele trouxe aí, provavelmente pela fonte consultada, e em relação ao nosso acidente aqui do Césio. Então é uma tabela de alguns acidentes, e aí mostrando
que o primeiro deles aí, que é listado nessa tabela, aconteceu em 1962, no México, com uma fonte de cobalto 60. E aí ele era utilizado para inspeção de metais, né? Porque aí a gente tem a aplicação, a atividade, o número de mortes que ocorreram, que foram 4. E aí ele fala que essa fonte foi descoberta por crianças. Então ele vai listando. Em 1963 aconteceu um acidente na China com o cobalto 60, e aí eram fontes de radiação, né, sementes de radiação. Aconteceram 2 mortes e também foi descoberto por crianças. Então o que isso nos mostra? Que essas fontes foram deixadas em locais inadequados ou descartadas em locais inadequados, que elas foram descobertas por crianças, provavelmente elas estavam em um lugar onde as crianças poderiam estar. Então, percebe a importância da segurança em relação a fontes radioativas? E aí, a gente tem, eu vou pular, vou lá para 1987, que é o acidente que aconteceu aqui no Brasil, em Goiânia, que foi em relação à fonte de Césio-137. E aí o erro que é cometido aí é um erro pequeno. Ele coloca que ela foi descoberta por crianças e na verdade ela foi descoberta por pessoas que recolhiam, né, ferro velho, e aí ela foi levada para um ferro velho. Então aí esse pequeno erro provavelmente foi devido à fonte que o autor utilizou. E aí em 2013 também um acidente aí com cobalto 60 no México envolvendo a aplicação de radioterapia. E aí não se conhece o número de morte. Nesse caso ela foi roubada em trânsito, enquanto ela estava em trânsito, essa fonte foi roubada. Então veja que essa tabela não é uma tabela de todos, é só uma tabela com alguns acidentes. Eu ainda quero mostrar mais alguns outros aqui, que nesse caso, perceba, envolve sim mortes, porque são fontes de alta atividade e que as pessoas transportam, ficam expostas a essas fontes durante um tempo prolongado. E aí, o que a gente vai olhar, eu trouxe aqui um acidente que aconteceu em 1992, ele aconteceu na Pensilvânia, nos Estados Unidos, envolvendo uma fonte de braquiterapia com irídio 192. Então, nesse caso, a paciente foi realizar um tratamento de braquiterapia utilizando essa fonte, e aí os colaboradores não perceberam que a fonte ficou dentro do catéter, porque na braquiterapia as fontes são colocadas próximos em cavidades, próximos ao tumor, para irradiar localmente aquela região. E aí, por um erro, falha de protocolo, falha de procedimento, a fonte ficou dentro da paciente, foi esquecida, não houve a monitoração adequada. Veja que foi um acidente de 1992. Hoje em dia a gente tem protocolos bem estabelecidos para que isso não aconteça de forma alguma. Então hoje é muito mais seguro em relação ao ano de 1992. E essa fonte foi deixada na paciente e ela foi para casa e ficou com essa fonte durante 4 dias até que ela expeliu naturalmente, né, o catéter. E aí quando expeliu o catéter, a enfermeira pegou esse catéter e descartou no lixo, né, na lixeira. E aí isso foi para o lixo comum. Então nesse caso a gente já teve aí uma radiação acidental de muita gente e essa paciente ela veio a óbito 4 dias depois. E aí provavelmente sem saber que era devido à exposição desta fonte que ficou dentro dela. Isso só foi descoberto depois na investigação de todo o processo. Então, né, a gente teve aí pessoas irradiadas e a morte da paciente. E aí agora eu quero trazer aqui para vocês grandes acidentes, e aí a gente tem um número muito maior de mortes, e aí não vou trazer esses números aqui, porque às vezes existem diferenças, eu quero trazer o acidente em si. Então, em 1986, o acidente de um reator de Chernobyl, esse acidente é muito conhecido, ele é sempre bastante falado em disciplinas de produção radiológica, por exemplo. Ele aconteceu na Ucrânia e aconteceu aí devido à explosão do reator número 4 da usina, com liberação de iodo 131, de césio 137, de estrôncio 90, que são elementos, e aí com exceção do iodo 131, que tem uma meia-vida de 8 dias, mas os demais elementos têm meia-vida longa. Então, quer dizer, aquele local onde existe depósito desses elementos ainda até hoje,
ainda estão muito radioativos pela presença aí desses materiais de longa meia-vida. E aí algo que eu quero trazer aqui é o que aconteceu, veja aí que após a Guerra Fria, então a gente teve aí cerca de 3 toneladas de plutônio liberado devido a esses testes. Então aí tem exposição ao iodo 131, que é o material que vai ser depositado na tireoide principalmente, e a gente tem níveis de radiação maior no hemisfério norte, porque justamente no hemisfério norte que aconteceu esses testes nucleares. Existem vários documentários, tanto aqui no YouTube, quanto em séries, falando justamente desses testes que foram realizados. E aí vamos trazer mais um acidente, que é o acidente de Takaimura, que aconteceu em 1999, também numa usina nuclear, e aí com plutônio enriquecido. Então esse acidente aconteceu no Japão. E vamos para mais um acidente. Todos eles envolveram aí mortes por conta de alta exposição. E aí eu quero trazer esse acidente de 1962 no México. E aí esse acidente, uma criança encontrou uma fonte, e geralmente essas fontes elas são atrativas porque são prateadas, então acaba sendo um atrativo para uma pessoa que encontra isso jogado em algum lugar. E aí essa criança levou essa fonte para casa. Então a gente tem aí 4 pessoas envolvidas nesse acidente. Ela encontrou uma fonte de cobalto 60. E aí quando ela leva para casa, ela expõe toda a família. E aí nesse caso, 3 pessoas da família morrem devido à exposição dessa fonte. E aí isso passa a ser investigado, né, após a morte da 3ª criança. Então percebe, quando não existe um controle, quando não existe um treinamento, um conhecimento, esses acidentes se tornam aí mais comuns. Mas como foi falado, hoje a gente já tem uma legislação, hoje a gente já tem muito mais treinamento, e aí esse é um dos papéis da Academia de Radiologia. Então a gente está aqui para falar de assuntos bons de conhecimento, mas também a gente precisa trazer o outro lado para que você conheça realmente tudo que as radiações são capazes de fazer. Então eu espero que você tenha gostado de conhecer mais sobre esses acidentes, sobre em que condições essas radiações matam. Se você tiver alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários abaixo. Se você gostou e quer que um amigo seu também conheça sobre o assunto, já compartilha com ele esse vídeo. E eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!